Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. E nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões, mas sempre lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da PRF, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Vem comigo então e acompanhe a leitura da questão de hoje, que diz assim: julgue os itens a seguir relativos aos sistemas operacionais. Além de servir de plataforma para outros softwares, outra função básica dos sistemas operacionais é gerenciar e controlar o hardware. Certo ou errado? Bem, pessoal, para dar essa resposta, eu vou pegar como exemplo aqui o sistema operacional Windows, mas essa descrição que eu faço vale para outros sistemas operacionais também, certo? Windows é um sistema operacional. Agora, tem algumas razões que fazem ele, o Windows, ser um sistema operacional. A primeira razão é que ele é considerado um software básico. E o que significa ser software básico? É um software que serve de base para que outros softwares possam funcionar. Exemplo, quando eu ligo o meu computador, eu espero o Windows carregar e depois é que eu vou acessar o Word, abrir o Excel, PowerPoint, o navegador para acessar a internet. Então quer dizer que o Windows, como sistema operacional, está servindo de base para que sobre esse sistema operacional, sobre essa base chamada sistema operacional, possa funcionar outros programas, como Word, Excel, PowerPoint, navegadores e assim por diante. Então, primeira coisa, o sistema operacional, como o caso do Windows, é um software básico, por serve de base para outros softwares, para outros programas funcionarem. Segundo elemento, ele é responsável, todo o sistema operacional é responsável pelo gerenciamento dos recursos do sistema, sejam eles recursos de hardware ou recursos de software. Vou dar exemplo. Vamos imaginar a impressora. A impressora é um hardware, certo? A impressora do teu computador que você conectou no seu computador é um hardware, é parte física. E o Windows é um software. Agora, por que ele, o Windows, que é um software, é um sistema operacional, por que ele é responsável por gerenciar os recursos de hardware, como, por exemplo, gerenciar a impressora? Vamos perceber isso na prática? Quando eu instalo a impressora no meu computador, eu conecto no meu computador, eu instalo um programa chamado driver da impressora. Esse é um programa que faz ele, o Windows, ele, sistema operacional, controlar como aquela impressora funciona. Quando eu conecto um mouse no meu computador, mesmo que ele funcione automaticamente, entra em ação um driver que faz o Windows entender como aquele mouse funciona. Quando eu instalo o meu teclado no computador, tem um driver que faz ele, sistema operacional, ele, o Windows, entender como o teclado funciona. Então, através desses softwares chamados drivers, o sistema operacional Windows, por exemplo, ele consegue controlar e gerenciar os dispositivos de hardware que são conectados no computador, como, por exemplo, faz ele controlar a impressora, controlar o mouse, controlar o teclado, controlar a placa de vídeo, entre outros recursos. Então, por isso que nós dizemos que o sistema operacional, ele vai gerenciar os recursos do sistema, sejam eles recursos de hardware, como gerenciar o uso da impressora, do teclado, do mouse, sejam eles recursos de software, como, por exemplo, gerenciar como funciona o Word, gerenciar como funciona o Excel, PowerPoint e assim por diante, certo? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto para os sistemas operacionais é aquilo que o usuário mais percebe. Um sistema operacional, por efeito teórico e prático também, é claro, funciona como uma interface entre a máquina, que é o computador, e o próprio usuário. O que é uma interface? Permite a comunicação, é um elo de comunicação entre o que o usuário quer fazer e o que a máquina entende. Vamos ao exemplo prático. Quando eu quero abrir um arquivo do Word, por exemplo, eu pego e dou um duplo clique com o botão esquerdo do mouse no ícone do arquivo do Word e abre o arquivo do Word. Agora, quem diz que tem que ser duplo clique e tem que ser um ícone para representar aquele arquivo do Word? O sistema operacional. Então, no momento que o sistema operacional diz, entre outras coisas, é claro, aqui é só um exemplo, aplique um duplo clique nesse ícone para abrir esse arquivo, o sistema operacional está fornecendo uma interface de comunicação, um elo de comunicação entre o que o usuário quer fazer, abrir o arquivo do Word, e o que a máquina vai entender, pegar aquele arquivo e colocar em processamento. Então ele é o sistema operacional que faz esse meio do campo entre a pessoa, o usuário, e a máquina, computador. Por isso que todo sistema operacional, vou repetir,
serve de interface entre o computador e o usuário. Esses são os 3 elementos básicos de qualquer sistema operacional, como por exemplo aí o caso do Windows. Agora sim, pessoal, já podemos voltar na questão para dizer se está certo ou errada, porque dizia, além de servir de plataforma para outros softwares, o que significa isso, servir de plataforma para outros softwares? Servir de base, de plataforma para outros softwares, como Word, Excel, PowerPoint, navegadores poderem funcionar. Aí ele continua. Outra função básica dos sistemas operacionais é gerenciar e controlar o hardware. Perfeito! Outra função básica dos sistemas operacionais é gerenciar o hardware, isto é, gerenciar como funciona a impressora, o teclado, o mouse, a placa de vídeo, a placa de rede, entre outros dispositivos de hardware. Portanto, essa questão está certa de acordo com o que nós elencamos aqui como sendo responsabilidades e funções de qualquer sistema operacional, como, por exemplo, o Windows. Então, marcamos como certíssima essa questão. Valeu, pessoal, mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da PRF, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Eu espero vocês então na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!